Conta um Conto apresenta de H.P. Lovecraft, A Cor que Caiu do Céu. Narração Marcelo Fávaro. A oeste de Harkan, as colinas se erguem virgens e há vales profundos em que o machado jamais penetrou. Existem ravinas estreitas e escuras, onde as árvores assumem posturas fantásticas e correm pequenos regatos que jamais refletiram a luz do sol. Nas encostas mais suaves, há fazendas, velhas e pedregosas, com casas acaçapadas cobertas de musgo, a meditarem eternamente nos segredos da Nova Inglaterra, abrigadas por grandes ressaltos. Mas todas elas estão agora desabitadas. As amplas chaminés em ruínas e os lados cobertos de tabuinhas abaulando-se perigosamente sobre os telhados baixos. Os velhos habitantes se foram, e os forasteiros não gostam de viver lá. Tentaram-no os franco-canadenses, como também os italianos, e os poloneses vieram e se foram. Não é devido a alguma coisa que possa ser vista e tocada, mas por algo que é imaginado. O local não é bom para a imaginação e não traz sonhos repousantes de noite. Deve ser isto que mantém os forasteiros à distância, pois o velho M. Pierce nada lhes contou do que ele se lembra daqueles dias estranhos. M., que há anos já não é certo da cabeça, é o único que ainda resta, ou que ainda fala daqueles dias estranhos. E ele só ousa fazê-lo porque sua casa está muito próxima dos campos abertos e das estradas em uso na região de Harkan. Antigamente existia um caminho entre a colina e os vales, que desembocava onde hoje é Chaneca Crestada. Mas o povo deixou de usá-la e construiu-se uma nova, que descreve uma ampla curva para o sul. Ainda se encontram traços da antiga estrada entre as ervas de um abandono crescente. E alguns desses traços certamente permanecerão quando metade das depressões forem inundadas para o novo reservatório. Então as florestas tenebrosas serão abatidas e a chaneca crestada dormirá no fundo das águas azuis, cuja superfície espelhará o céu e ondulará à luz do sol. E os segredos daqueles dias estranhos fundir-se-ão com os segredos das profundidades, com os arcanos do velho mar e de todos os mistérios da terra primeva. Quando procurei as colinas e os vales, a fim de saber fazer um levantamento para o novo reservatório, disseram-me que o local era maligno. Foi em Harkan que me disseram isto. E como Harkan é uma cidade muito velha, cheia de lendas de bruxaria, pensei que malignidade devia ser algo que velhas avós vinham sussurrando às crianças através dos séculos. O nome Chaneca Crestada soava-me estranho e teatral, e admirei-me de como pudesse ter entrado no folclore do povo. Vi então com meus próprios olhos o emaranhado de vales e encostas, que deixei de admirar de tudo que não fosse o seu próprio velho mistério. Foi de manhã que eu vi, mas lá havia sempre sombras. As árvores cresciam agarradas demais, e os seus troncos eram grandes demais para o bosque da Nova Inglaterra. Havia silêncio demais nas sombras alheias, e o solo era macio demais, com o musgo úmido e a vegetação entrelaçada por anos infindos de deterioração. Nos lugares à luz do sol, principalmente à beira da estrada velha, havia pequenas fazendas nas vertentes das colinas, umas com todas as casas de pé, outras com apenas uma ou duas, e às vezes com apenas uma solitária chaminé e um porão cheio de detritos. As ervas e as sarças imperavam, e os seres furtivos roçagavam na vegetação rasteira. Por cima de tudo,
Pairava uma névoa de intranquilidade e opressão, um toque irreal e grotesco, como se um elemento vital da perspectiva ou do claro escuro estivesse fora do lugar. Não me surpreendi de que os forasteiros não quisessem ficar. Não era uma região para dormir. Parecia demasiadamente com uma paisagem de Salvador Rosa ou com uma xilografura proibida de um conto de terror. Mas, mesmo isto tudo, não era tão ruim quanto a charneca crestada. Compreendi-o desde o momento em que a vislumbrei no fundo de um largo vale, pois nenhum outro nome podia adaptar-se a tal coisa, nem outra coisa podia adaptar-se a tal nome. Era como se o poeta tivesse cunhado a frase após ter visto essa região particular. Deve ser a consequência de um incêndio, pensei ao vê-lo. Mas por que nunca mais crescera coisa alguma nesses 5 acres? 5 acres de desolação cinzenta que se espraiavam sobre o céu aberto como uma mancha de corrosão deixada por algum ácido nos bosques. A maior parte ficava ao norte da estrada antiga, mas invadiam tanto o outro lado. Senti uma estranha relutância de me aproximar e acabei por fazê-lo apenas porque minha comissão me obrigava a fazê-la. Não havia vegetação de qualquer espécie na ampla área, mas sim apenas uma fina poeira ou cinza de vento algum parecia jamais agitar. As árvores das cercanias eram doentias e enfesadas, e muitos troncos mortos se erguiam ou estavam a apodrecer no chão à sua beira. Ao caminhar apressado, vi os tijolos e pedras tombadas de uma velha chaminé e um porão à minha direita, bem como as fauces escancaradas de um poço abandonado, cujas emanações estagnadas produziam estranhos efeitos à luz do sol. Mesmo a longa subida através das escuras matas parecia atraente, em comparação, e deixei de me admirar dos murmúrios temerosos da gente de Harkan. Não havia casas nem ruínas nas proximidades. Mesmo nos velhos tempos, o local devia ter sido solitário e abandonado. E ao crepúsculo, receoso de tornar a passar por aquele sítio nefasto, tomei o caminho mais longo da estrada do sul, ao voltar para a cidade, e senti um desejo indefinido de ver amontoarem-se nuvens, pois um estranho medo diante do firmamento infinito invadira-me a alma. À noite, perguntei a alguns velhos de Harkan a respeito da charneca crestada e o que significava a expressão dias estranhos que tanto deles tartamudeavam evasivamente. Contudo, não consegui obter respostas, exceto que todo o mistério era muito mais recente do que eu imaginara. Não se tratava de velhas lendas, mas de algo que ocorrera durante a vida dos que falavam. Acontecera nos anos 80, e uma família desaparecera ou fora morta. Nenhum dos meus interlocutores foi preciso, porque todos me aconselharam a não dar ouvidos às histórias doidas do velho M. Pierce. Fui procurá-lo na manhã seguinte, tendo sido informado de que morava sozinho, num velho e cambaleante casebre, lá onde as árvores começavam a ficar mais densas. Era um local assustadoramente arruinado, e já começava a exudar o odor um tanto metífico que emana das casas demasiado velhas. Foi apenas após persistentes pancadas à porta que consegui fazer-me ouvir pelo ancião. E quando, arrastando os pés, assomou à porta, percebi que não tinha prazer em me ver. Não era tão débil como eu imaginara, mas seus olhos descriam de forma curiosa, e os seus trajes desarrumados e a barba branca desgrenhada dava tudo um ar alquebrado e lúgubre. Não sabendo como melhor induzi-lo a contar sua história, fingi ter vindo a negócios. Falei do levantamento e fiz-lhe perguntas vagas a respeito da região.
Era bem mais inteligente e educado do que eu fora levado a pensar, e em pouco tempo compreendia, tanto do assunto como qualquer dos outros homens com quem eu falara em Harkan. Não era como os aldeães que eu conhecera em outros lugares onde seriam construídos reservatórios. Dele não ouvi protestos contra o fato de serem erradicados quilômetros de velhas florestas e terras aráveis. Se bem que talvez fosse devido a estar a sua casa localizada fora dos limites do futuro lago. Alívio era tudo que quanto exibia. Alívio! Diante do fim dos velhos e tenebrosos vales, através dos quais errara toda a sua vida. Era melhor que ficassem debaixo d'água. Debaixo d'água, desde os dias estranhos. E após esse início, sua voz rouquenha descaiu para um sussurro, enquanto seu corpo se inclinava para frente e o seu indicador direito passou a apontar, trêmulo e impressionante. Foi então que ouvi a história. E ao escutar a sua palavra divagante, áspera e sussurrante, tremi e voltei a tremer. Apesar do dia de verão, muitas vezes tive que reconduzir o orador para o fio de sua narrativa, interpretar trechos científicos que ele conhecia apenas através da memória falha de um papagaio que repete as preleções de um professor, ou preencher lacunas quando seu sentido de lógica e continuidade sofria um colapso. Quando terminou, não me surpreendi que sua mente tivesse ficado afetada, ou que a gente de Harkan não gostasse de falar da charneca cristada. Apressei-me a voltar ao hotel antes do pôr do sol, pois não me apetecia ver estrelas a surgir acima de mim, ao ar livre, e no dia seguinte voltei para Boston, a fim de renunciar ao meu posto. Não podia retornar àquele caos sombrio, aquele caos das florestas velhas, o caos das encostas, ou voltar a enfrentar a cinzenta charneca, onde o poço negro escancarava a goela ao lado de tijolos e pedras tombadas. O reservatório será agora construído em breve, e os antigos segredos estarão a salvo sob braças de água. Mas, mesmo assim, não me apraz a ideia de visitar o local à noite. Pelo menos não enquanto estiverem brilhando as sinistras estrelas, e nada me induziria a beber a nova água municipal de Harkan. Tudo teve início, disse o velho M, com um meteorito. Antes dessa época não corriam lendas fantásticas, desde os tempos do julgamento das bruxas. E mesmo então, os bosques do oeste não eram tão temidos como a pequena ilha de Miskatonic, onde o diabo presidia reuniões ao pé de um curioso altar de pedras, mais antigo do que os índios. Não havia florestas assombradas, e o crepúsculo fantástico jamais fora terrível antes dos dias estranhos. Foi então que, ao meio do dia, surgira a nuvem branca, a cadeia de explosões no ar e a coluna de fumaça vinda do vale nas entranhas da floresta. E a noite toda Harkan ouvira da grande pedra que caíra do céu e afundara na terra ao lado do poço da casa de Nanhum Gardner. Era a casa onde mais tarde seria a charneca cristada. A casa branca e bem cuidada de Nahum Gardner, entre os seus férteis jardins e pomares. Nahum fora à cidade para contar a respeito da pedra, e no caminho passara na casa de M. Pierce. M. tinha então 40 anos, e todos os estranhos acontecimentos ficaram firmemente gravados na sua memória. Ele e a sua mulher haviam ido com os 3 professores da Universidade de Miskatonic, que chegaram às pressas na manhã seguinte para ver o fantástico visitante do remoto espaço sideral, e estranharam que na véspera Nahum o tivesse descrito como grande. Encolheu, disse Nahum, apontando para a grande escavação de tonalidade castanha na superfície da terra fendida e da grama carbonizada, perto da arcaica cegonha do poço, do jardim da frente. Mas os sábios responderam que as pedras não encolhem, e o seu calor persistia,
e Nahum afiançou que a pedra ardia levemente na noite. Os professores experimentaram-na com um martelo de geólogo e acharam-na estranhamente mole. Na verdade, era mole ao ponto de ser plástica. Era mais fácil arrancar-lhe pedaços do que lascá-la. E foi um espécime arrancado que levaram para o laboratório da universidade. Levaram-no num velho balde tirado na cozinha de Nahum, pois mesmo o pedaço pequeno não queria esfriar. Na caminhada de volta, pararam na casa de Amy para descansar e quedaram-se pensativos quando a senhora Pierce observou que o fragmento estava ficando menor e queimando o fundo do balde. Na verdade, não era grande, mas talvez tivessem levado menos do que pensaram. No dia seguinte, tudo isso aconteceu em julho de 1882. Os professores tornaram a aparecer, grandemente alvoroçados. Ao passarem pela casa de Amy, contaram-lhe das coisas esquisitas que o espécime fizera e como desaparecera completamente ao ser colocado num recipiente de vidro. O recipiente se fora também, e os sábios homens falaram da afinidade da estranha pedra pelo silício. Agira de forma inacreditável naquele laboratório bem organizado, não reagindo nem liberando gases oclusivos quando aquecido no carvão vegetal, mostrando-se inteiramente negativo na pérola do borato de sódio. Pouco depois exibindo total não volatilidade em qualquer temperatura possível, inclusive a do maçarico de oxihidrogênio. Na bigorna mostrou-se obstinadamente a arrefecer. Em breve toda a faculdade se achava num estado de verdadeiro alvoroço e quando, ao ser aquecido diante do espectroscópio, mostrou brilhantes faixas diferentes de todas as cores conhecidas do espectro. Falou-se ofegantemente de novos elementos, bizarras propriedades ópticas e outras coisas que cientistas intrigados costumam dizer quando face a face com o ignoto. Quente como estava, testaram o espécime num cadinho com todos os reagentes indicados. A água não o afetou, e nem o ácido de hidroclorídrico. O ácido nítrico e mesmo a aquaregia apenas chiaram e respingaram contra a sua tórrida e vulnerabilidade. Amy teve dificuldade em lembrar-se de tudo isso, mas reconheceu alguns dos solventes quando os mencionei na ordem costumeira de uso. Amoníaco e soda cáustica, álcool e éter, o nauseabundo de sulfito de carbono e uma dúzia de outras substâncias. Mas, se bem que o peso diminuía constantemente à medida que o tempo passava e o fragmento parecia estar esfriando ligeiramente, não se percebia qualquer alteração nos solventes para mostrar que a substância fora atacada de todo. Contudo, não havia dúvida de que se tratava de um metal. Em primeiro lugar, era magnético, e após a imensão dos solventes ácidos, deixava transparecer tênues traços das figuras de Widmanstatter encontradas em ferro meteórico. Quando o esfriamento se havia tornado considerável, as experiências continuaram em vidro. Na manhã seguinte, tanto as lascas como o recipiente haviam desaparecido sem deixar vestígio, e apenas uma queimadura assinalava o lugar na estante de madeira onde haviam sido colocados. Tudo isso os professores contaram a Amy ao pararem à sua porta, e mais uma vez ele acompanhou-nos numa visita ao pétreo mensageiro das estrelas. Embora nessa oportunidade a mulher não o acompanhasse, a pedra sem dúvida encolhera, e mesmo os cautelosos professores não podiam contestar a verdade com que se deparavam. Em torno do montículo minguante, perto do poço, havia um espaço vazio, exceto nos lugares em que a terra cedera, e ao passo que na véspera medira uns bons 2 metros de diâmetro, agora mal excedia 1,5 metros.
E ainda estava quente, e os sábios estudaram a sua superfície com curiosidade, ao separarem um outro pedaço maior, com um martelo e talhadeira. Desta vez, apertaram profundamente, e ao separarem o fragmento menor, viram que o centro do objeto não era totalmente homogêneo. Haviam posto a descoberto o que parecia ser o lado de um grande glóbulo colorido engastado dentro da substância. A cor, que se assemelhava a alguma das faixas no mais estranho espectro do meteoro, era quase impossível de descrever, e apenas por analogia a chamavam de cor. Sua contextura era lustrosa. Leves pancadas revelaram que era tanto quebradiço como oco. Um dos professores acertou-lhe uma pancada com um martelo, e o glóbulo rebentou com um pequeno estalido nervoso. Nada resultou, e a coisa toda desapareceu com a punctura, deixando atrás de si um espaço esférico vazio, cerca de 3 polegadas de diâmetro. E todos acharam provável que outros glóbulos seriam descobertos à medida em que se esvanecia a substância circundante. Conjecturas de nada adiantavam, e assim, após uma tentativa inútil para encontrar outros glóbulos por meio de punctura, os pesquisadores se foram com o seu novo espécime, que se revelou tão desconcertante no laboratório como seu predecessor. À parte o fato de ser quase plástico, possuir calor, magnetismo e uma ligeira luminosidade, de esfriar um pouco em ácidos poderosos, de ter um espectro desconhecido e de atacar os compostos de silício, tendo como resultado a destruição mútua, não apresentava quaisquer características de identificação, e no fim dos testes, os cientistas da universidade viram-se obrigados a confessar que não sabiam classificá-lo. Não era desse mundo, mas um pedaço de outro universo, e, portanto, possuído de outras propriedades e obediente a outras leis. Naquela noite, houve uma tempestade, e quando os professores na manhã seguinte foram à casa de Nahum, tiveram uma amarga decepção. A pedra, por magnética que tivesse sido, devia ter tido alguma propriedade elétrica especial, pois atraíra o relâmpago, segundo se expressou Nahum, com estranha persistência. Por 6 vezes no espaço de 1 hora, o fazendeiro viu raios acertando o sulco no pátio da frente, e quando a tormenta havia passado, nada restara senão uma cova irregular junto da velha cegonha do poço, parcialmente soterrada. De nada adiantavam as escavações. Os cientistas se certificaram do desaparecimento total. O fracasso foi completo e nada havia a fazer senão regressar ao laboratório e voltar a testar o fragmento evanescente, que fora deixado cuidadosamente envolto em chumbo. O fragmento durou 1 semana, e findo esse prazo, nada de útil fora aprendido com ele. Ao desaparecer, não deixou qualquer resíduo. E com o tempo os professores quase não podiam acreditar que realmente tinham visto, com seus próprios olhos, aquele vestígio críptico dos insondáveis abismos do espaço. Aquela mensagem solitária e fantástica de outros universos e outras regiões da matéria, força e entidade. Como era natural, os jornais de Harkan exploraram o incidente e o seu patrocínio universitário e enviaram repórteres para falar com Nahum Gardner e sua família. Pelo menos um diário de Boston mandou também um jornalista, e Nahum em pouco tempo transformou-se numa celebridade local. Era um homem magro, jovial, de cerca de 50 anos, que vivia com a mulher e 3 filhos num aprazível granja no vale. Ele e Amy se visitavam frequentemente e mesmo faziam suas mulheres. E Amy não tinha para ele senão elogios depois de todos esses anos,
Parecia orgulhar-se um tanto da atenção que sua casa atraíra nas semanas seguintes e falava repetidamente do meteorito. Agosto e julho daquele ano foram quentes e Nahum trabalhou duramente, fazendo feno do seu pasto de 10 acres em frente do córrego de Chapman. Sua carroça chocalhante abria sulcos profundos nas umbrosas veredas próximas. O trabalho cansava-o mais do que em outros anos. Já sentia os efeitos da idade. Em seguida veio a época da colheita. Vagarosamente, as peras e maçãs amadureciam, e Nahum jurou que seus pomares prosperavam como jamais. As frutas atingiam tamanhos fenomenais e ostentavam um brilho inusitado. E eram tão abundantes que foram encomendados barris suplementares para a futura colheita. Mas, com o amadurecimento, veio a cruel decepção, pois em toda aquela luxuriante mostra de suculência ilusória, não havia só um pedaço que pudesse ser comido. No delicado sabor das peras e maçãs, introduzira-se uma furtiva amargura e insalubridade, causando, mesmo nos menores pedaços, prolongada náusea. O mesmo se deu com os melões, e Nahum compreendeu com tristeza que toda sua colheita estava perdida. Ligando os acontecimentos, afirmou que o meteorito envenenara o solo e agradeceu a Deus por se achar a maioria das outras plantações em terras mais acima ao longo da estrada. O inverno chegou cedo e foi rigoroso. Amy via Nahum com menos frequência do que antes e notou-lhe um ar de apreensão. Também o resto da família parecia ter se tornado taciturno e tinha deixado de ser constante nas suas visitas à igreja e no seu comparecimento aos vários acontecimentos, aqueles sociais da região. Ninguém sabia determinar a causa dessa reserva ou melancolia, se bem que, vez por outra, toda a família se queixava da saúde e de estar atacada de uma vaga sensação de intranquilidade. Foi o próprio Nahum que se mostrou o mais preciso de todos ao dizer que certas pegadas na neve o deixavam desassossegado. Eram as costumeiras pegadas de inverno dos esquilos vermelhos, dos coelhos brancos e das raposas. Mas o pensativo fazendeiro afirmava ver algo de errado na sua natureza e disposição. Jamais foi específico, mas parecia pensar que não eram tão características como deviam ser a anatomia e os hábitos dos esquilos, coelhos e raposas. Amy ouvia suas palavras sem interesse, até passar certa noite de trenó pela casa de Nahum. A lua brilhava e um coelho atravessara a estrada, mas os saltos do animal eram longos demais para o gosto, tanto de Amy como de seu cavalo. Este último, na verdade, ia se pondo em fuga quando foi retido por uma rédea firme. A partir de então, Amy passou a ouvir as histórias de Nahum com mais respeito e cismava porque os cães dos Gardner pareciam tão trêmulos e acovardados toda manhã. Segundo se soube, tinham perdido até o ânimo para latir. Em fevereiro, os rapazes MacGregor foram caçar marmotas e perto da casa dos Gardner abateram um espécime muito peculiar. As proporções do seu corpo pareciam levemente alteradas, de um modo esquisito, impossível de descrever, ao passo que sua cara assumira uma expressão que ninguém jamais vira numa marmota. Os meninos ficaram verdadeiramente assustados e sem delongas jogaram fora o animal, de modo que apenas os seus relatos grotescos chegaram aos ouvidos da gente da região. Mas o passarinhar de cavalos perto da casa de Nahum tornara-se fato admitido, e toda uma base para um ciclo de lendas sussurradas estava tomando forma. Havia gente que jurava que a neve em torno da casa de Nahum derretia mais rapidamente do que em qualquer outro lugar.
E no princípio de março houve uma discussão aterrorizada no empório de Potter, em Clark's Corners. Stephen Rice passara pela casa dos Gardner de manhã e notara certas aráceas despontando através da lama, entre as árvores, do outro lado da estrada. Coisas de igual tamanho jamais haviam sido vistas, e suas estranhas cores não podiam ser traduzidas em palavras. Sua forma era monstruosa, e o cavalo bufou diante do odor, que impressionou Stephen como inteiramente sem precedentes. Naquela tarde, várias pessoas foram visitar as excrescências, e todas concordaram em que plantas dessa espécime jamais deveriam ter surgido no mundo normal. As frutas ruins do outono passado foram mencionadas com frequência, e de boca em boca espalhou-se a notícia de que havia veneno nas terras de Nahum. Naturalmente era o meteorito. E lembrando-se de como a pedra parecia estranha aos homens da universidade, alguns fazendeiros lhes falavam a respeito do assunto. Um dia foram visitar Nahum, mas pouco interessados em histórias fantásticas e folclore. Foram muito conservadores em suas deduções. As plantas, sem dúvida, eram esquisitas, mas todas as aráceas são mais ou menos esquisitas em suas formas e matizes. Talvez algum elemento mineral da pedra tivesse penetrado o solo, mas em breve seria levado pelas águas. Quanto às pegadas e aos cavalos assustados, naturalmente não passava de conversa de camponeses, que um fenômeno como o aerolito inevitavelmente suscitaria. Na realidade, nada havia que os homens sérios pudessem fazer diante de bisbilhotices absurdas, pois um campônio supersticioso é capaz de dizer e acreditar em tudo. E assim, por todos aqueles dias estranhos, os professores se conservaram afastados, cheios de desdém. Apenas um deles, ao receber, 1 ano e meio mais tarde, 2 frascos contendo poeira para análise num caso policial, lembrou-se de que a cor esquisita das aráceas fora muito semelhante às anômalas faixas de luz mostradas pelo o fragmento do meteoro no espectroscópio da universidade, e ao frágil glóbulo encontrado dentro da pedra vinda do abismo. As espécimes nessa análise apresentaram, a princípio, as mesmas faixas estranhas, perdendo mais tarde essa propriedade. As árvores em torno da casa de Nahum floresceram prematuramente, e à noite balouçavam-se aos ventos de forma sinistra. Tadeus, o segundo filho de Nahum, um rapaz de 15 anos, jurou que também balouçavam quando não havia vento. Mas nem os faladores acreditavam nisso. Contudo, era certo que havia intranquilidade no ar. A família Gardner toda adquiriu o hábito de escutar furtivamente, se bem que, por som algum que pudessem definir conscientemente, esse ato de escutar, na verdade, era mais um produto dos momentos quando a consciência parecia fugir em parte. Infelizmente, esses momentos cresciam de semana para semana, até que se tornou comum dizer que todos os Gardner estavam ruins. Quando nasceu a primeira saxífraga, ostentava outra cor estranha, não bem igual às aráceas, mas claramente semelhante e igualmente desconhecida de todos. Nahum levou alguns botões para Harkan e mostrou ao editor do Gazette. Mas aquele dignatário não fez senão escrever um artigo humorístico a respeito, em que os tenebrosos receios dos camponeses eram elegantemente ridicularizados. Foi um erro de Nahum contar a um obstinado citadino como monstruosas borboletas se comportavam em relação a essas saxífragas. Abril causou uma espécie de loucura entre a gente local, e foi então que se começou a deixar de usar a estrada que passava pela casa de Nahum, até o seu abandono completo. A culpa era da vegetação. Todas as árvores do pomar floresceram em cores estranhas,
e através do solo pedregoso do pátio e do pasto adjacente brotaram bizarras excrescências que apenas um botânico poderia relacionar com flora verdadeira da região. Não se viam cores normais e sadias, exceto na verde relva e na folhagem. Mas em todo lugar existiam essas violentas variantes prismáticas de uma doentia tonalidade, que não encontrava lugar entre os matizes conhecidos na Terra. As jarrinhas transformaram-se em sinistras ameaças, e as sanguinárias tornaram-se insolentes em sua perversão cromática. Amy e os Gardner achavam que a maioria das cores tinha uma espécie de familiaridade obcecante, e chegaram à conclusão de que fazia lembrar o frágil glóbulo do meteoro. Nahum arou e semeou o pasto de 10 acres e o terreno mais afastado, mas deixou em paz a terra em torno da casa. Sabia que de nada adiantaria e esperava que as estranhas plantas do verão sugassem toda a peçonha do solo. Estava preparado agora para praticamente tudo e habituara-se à sensação da existência de algo nas proximidades. E queria ser ouvido. O fato de ser sua casa evitada pelos vizinhos afetou-o, naturalmente, mas afetou-lhe ainda mais a mulher. Os rapazes estavam em melhor situação, pois iam à escola todos os dias. Contudo, não podiam deixar de se assustar com o que falavam. Tadeus, um rapaz especialmente sensível, era o que mais sofria. Em maio chegaram os insetos, e o sítio de Nahum transformou-se num pesadelo de seres que zumbiam e rastejavam. As criaturas, na maioria, pareciam diferentes em seu aspecto e movimentos, e os seus hábitos noturnos contradiziam todas as experiências anteriores. Os Gardners deram para vigiar de noite, vigiar de todos os lados, a esmo, à espera de algo que não sabiam o que era. Foi então que reconheceram que Tadeus tiveram a razão a respeito das árvores. A senhora Gardner foi a segunda pessoa a notá-lo através da janela, a observar os galhos entumecidos de um ácer contra o céu iluminado pelo luar. Não havia dúvida de que os ramos se moviam. Na certa era a seiva, o inexplicável invadir agora toda a vegetação. No entanto, foi um membro da família de Nahum que fez a descoberta imediata. A familiaridade entorpecera-os, e o que eles não podiam ver foi notado por um tímido vendedor de moinhos de Boston, que, desconhecendo as lendas da região, por lá passou certa noite. E o que ele relatou em Harkan mereceu um curto parágrafo na Gazeta, e foi através do jornal que todos os fazendeiros, inclusive Nahum, tomaram conhecimento do fato. A noite fora escura e fraca à luz das lanternas da pequena carruagem, mas em torno de uma fazenda do vale que todos deduziram ser a de Nahum, a escuridão era menos densa. Uma luminosidade tênue, mas distinta, parecia emanar de toda a vegetação, relvas, folhas e flores, ao passo que em dado instante um fragmento de fosforescência parecia mover-se furtivamente no pátio perto do celeiro. Até então, a grama parecia não ter ficado afetada, e as vacas pastavam à vontade nas terras perto da casa. Mas pelo fim de maio, o leite ficou ruim. Nahum mandou levar as reses para os terrenos mais afastados, e o problema desapareceu. Pouco depois, a transformação da grama e das folhas tornou-se evidente. Todo o verde estava ficando cinzento e adquirindo uma qualidade muito singular de fragilidade. Amy era o único a visitar o lugar, e as suas visitas se tornaram cada vez menos frequentes. Quando a escola fechou, os Gardners estavam virtualmente desligados do mundo, e às vezes deixavam Amy fazer as suas compras na cidade. Pareciam estar degenerando tanto física como mentalmente, e ninguém ficou surpreendido quando passou a circular a nova de que a senhora Gardner havia enlouquecido. Isso aconteceu em junho, cerca de um ano depois da queda do meteoro,
E a pobre mulher, aos berros, falava de coisas no ar que ela não podia descrever. E em seus delírios não havia um só substantivo específico, mas apenas verbos e pronomes. Coisas se mexiam e mudavam, e esvoaçavam, e ouvidos vibravam com impulsos que não eram bem sons. Algo estava sendo levado, estava sendo extraído dela. Algo que não deveria existir estava se agarrando a ela. Alguém devia afastá-lo. Nada ficava quieto de noite. As paredes e as janelas se moviam. Nahum não a internou no hospício municipal, mas deixou-a errar pela casa, enquanto não causasse mal a si mesma ou aos outros. Mesmo quando sua expressão se alterou, ele nada fez. Mas quando os rapazes passaram a receá-la, e Tadeus quase desmaiou com as caretas que ela lhe fazia, Nahum decidiu trancá-la no sótão. Em julho, deixara de falar e rastejava de 4. E antes do fim do mês, Nahum teve a monstruosa impressão de que ela brilhava levemente no escuro, da mesma forma que a vegetação circunvizinha, fato que se tornara óbvio. Foi um pouco antes disso que os cavalos demandaram, algo que assustara de noite, e seus relinchos e coices na cocheira haviam sido terríveis. Não havia como tranquilizá-los, e quando Nahum abriu a porta do estábulo, dispararam como corças assustadas. Foi necessária uma semana para localizá-los, e quando foram achados, não mais serviam para coisa alguma. Algo lhes afetara o cérebro, e todos tiveram de ser sacrificados. Nahum tomou emprestado um cavalo de M para fazer feno, mas o animal não queria aproximar-se do celeiro, recuando, empacando e relinchando, e no fim não pôde mais fazer do que levá-lo ao pátio, enquanto os homens usavam de suas próprias forças para aproximar a carroça do palheiro, para permitir o carregamento. Enquanto isso, a vegetação se tornara cada vez mais cinzenta e frágil. Mesmo as flores, cujos matizes eram tão estranhos, adquiriam um tom cinza, e as frutas nasciam cinzentas, enfesadas e sem sabor. Os astropólios e as varas de ouro tomavam a mesma cor e pareciam deformados. E as rosas, zinhas e malvas rosas do pátio fronteiro eram coisas de aparência tão revoltante que Zenas, o filho mais velho de Nahum, resolveu cortá-las. Os insetos estranhamente inchados morreram na mesma época, e até as abelhas haviam abandonado suas colmeias, partindo para a floresta. Em setembro, toda a vegetação estava se desfazendo em um pó cinzento, e Nahum receava que as árvores morressem antes de todo o veneno ter saído do solo. Sua mulher tinha agora acessos de berros terríveis, e ele e os rapazes viviam num estado de constante tensão nervosa. Evitavam seus semelhantes agora, e quando a escola reabriu, os rapazes não voltaram a frequentá-la. Mas foi Amy, numa de suas visitas, o primeiro a compreender que a água do poço não era mais aproveitável. Tinha um sabor ruim, que não era exatamente fétido nem exatamente salgado. E Amy aconselhou o amigo a cavar um outro poço em um terreno mais alto, até que o solo voltasse ao normal. Nahum, porém, não deu atenção à advertência, pois àquela época já se acostumara a coisas estranhas e desagradáveis. Ele e os rapazes continuaram a usar a água contaminada, bebendo-a tão indiferente e mecanicamente como comiam as suas magras e mal preparadas refeições, e cumpriam suas tarefas ingratas e monótonas durante os dias intermináveis. Havia neles todos uma espécie de resignação impassível, como se estivessem num outro mundo, a passar entre as fileiras de sinistros guardas, a caminho de um fim inevitável e familiar. Tadeus enlouqueceu em setembro. Depois de uma visita ao poço, fora levando um balde e voltara de mãos vazias, urrando e agitando os braços,
por vezes dando risadas insanas ou falando num sussurro a respeito das cores. As cores se moviam lá embaixo. 2 loucos numa família era bem ruim, mas Nahum se mostrou muito corajoso. Deixou o menino à solta durante uma semana, mas quando ele começou a tropeçar e ferir-se, trancou-o num quarto do sótão, em frente do ocupado pela mãe. O modo como gritavam um para o outro, atrás de suas portas trancadas, era assustador, especialmente para o pequeno Mervyn, o qual julgava ouvi-los usar uma língua terrível que não era desse mundo. Mervyn estava se tornando tremendamente imaginativo, e a sua inquietude agravou-se após o trancafiamento do irmão, que era o seu maior companheiro de brinquedos. Quase à mesma época, começou a mortandade entre os animais. As aves tornavam-se cinzentas e morriam rapidamente. No talho, sua carne mostrou-se dura e fétida. Os porcos engordaram descomedidamente e de súbito passaram a sofrer transformações repelentes que ninguém podia explicar. Sua carne, naturalmente, era inapropriável e Nahum não mais sabia o que fazer. Nenhum veterinário rural queria aproximar-se do lugar, e o veterinário municipal de Harkan estava francamente perplexo. Os porcos começaram a ficar cinzentos e frágeis, desfazendo-se antes de morrer, e os seus olhos e focinhos mostraram mudanças peculiares. O fato era inexplicável, pois jamais tinham sido alimentados com a vegetação contaminada. A seguir, algo atingiu as vacas. Certas áreas, ou às vezes o corpo inteiro, ficavam incrivelmente murchos ou comprimidos, e colapsos impressionantes e desintegração tornaram-se comuns. Na última fase, e o resultado era sempre a morte, ficavam cinzentas e frágeis como os porcos. Não era possível que se tratasse de veneno, pois todos os casos ocorreram num celeiro fechado do qual ninguém se aproximava. Não foram mordidas que transmitiram o vírus, pois que animal da terra pode atravessar obstáculos sólidos? Devia tratar-se apenas de uma doença natural, mas ninguém podia sequer adivinhar a natureza da doença que pudesse causar tais estragos. Quando chegou a época da colheita, não havia um só animal vivo no local, pois o gado e as aves estavam mortas e os cachorros haviam fugido. Estes tinham desaparecido certa noite, e jamais se voltou a ouvir deles, nem nas vizinhanças. Os 5 gatos haviam partido antes, mas a sua ausência mal foi sentida, já que parecia não haver mais ratos, e apenas a senhora Gardner voltava algum carinho aos graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Nahum entrou cambaleante na casa de Amy com notícias terríveis. A morte viera buscar o pobre Tadeus no quarto do sótão, e viera de uma forma que não poderia ser relatada. Nahum abrira uma cova no pequeno cemitério cercado atrás da fazenda, e lá pusera o que havia achado. Nada poderia ter entrado de fora, pois a pequena janela gradeada e a porta trancada estavam intactas, mas tudo era semelhante ao ocorrido no celeiro. Um terror violento parecia cercar os Gardners e tudo quanto tocavam. E a mera presença de um deles na casa era como um sopro de regiões sem nome e inomináveis. Foi com a maior relutância que Amy acompanhou Nahum até a casa e fez o que pôde para acalmar o choro histérico do pequeno Mervyn. Zenas não precisava ser acalmado. Ultimamente não fazia senão olhar fixamente para o ar e obedecer às ordens do pai. E Amy achou que o destino se mostrara misericordioso com ele. Vez por outra, os gritos de Mervyn suscitavam numa resposta débil do sótão, em resposta a um olhar inquiridor. Nahum disse que sua mulher estava ficando muito fraca. Ao cair da noite, Amy conseguiu fugir. Nem mesmo a amizade poderia levá-lo a quedar-se naquele lugar.
quando as plantas começassem a irradiar a sua fraca luminosidade e as árvores se pudessem abalouçar com ou sem vento. M tinha uma sorte em não ser mais imaginativo. Mesmo assim, sua mente ficou levemente afetada. Mas se tivesse podido relacionar e refletir sobre todos os presságios em seu torno, teria inevitavelmente ficado louco, furioso. Correu para casa no crepúsculo, os berros da louca e da criança nervosa ecoando horrendamente em seus ouvidos. 3 dias depois, cedo de manhã, Nahum irrompeu pela cozinha de M. E na ausência do dono da casa, a gaguejar, fez um novo relato de desespero, que a senhora Pierce ouvira com crescente pavor. Desta feita, tratava-se do pequeno Mervyn. Ele desapareceu. Saíra tarde da noite, com um lampião e um balde, em busca de água, e não regressara. Há dias já vinha se desintegrando mentalmente, e mal sabia o que lhe ia ao redor. Gritava o tempo todo. O pai escutara o berro frenético do pátio, mas antes que pudesse chegar à porta, o menino desaparecera, e não se via a luz da lanterna que havia levado, e da criança nem traço. Na hora, Nahum pensou que o lampião e o balde também haviam desaparecido, mas, quando rompeu a aurora, o homem vinha voltando de sua busca dos bosques e campos. Encontrou alguns objetos muito curiosos perto do poço. Havia uma pequena massa de ferro esmagado e aparentemente levemente fundido que, sem dúvida, era o lampião, ao passo que uma alça vergada e alguns aros de ferro retorcidos, tudo meio derretido, parecia constituir os restos do balde. E era só. Nahum perdera a capacidade de imaginar. A senhora Pierce estava prestes a desmaiar. E M, ao chegar em casa e ouvir o relato, não sabia o que dizer. Mervyn, se fora. E de nada adiantava falar com a gente das cercanias, que agora evitava todos os Gardner. Tampouco adiantava falar com a gente da cidade de Harkan, que ria de tudo. Ted se fora, e agora também Mervyn. Algo a cercava, algo que queria ser visto e ouvido. Nahum iria dentro em breve e pediu a M que cuidasse da mulher e de Zenas caso lhe sobrevivessem. Na certa, era algum julgamento, se bem que não pudesse imaginar por quê, pois, ao que sabia, sempre caminhara nas veredas do Senhor. Por 2 semanas M não viu Nahum. Depois, preocupado com o que lhes poderia ter ocorrido, venceu seus temores e foi até a casa dos Gardners. Não se via fumaça na grande chaminé e por um momento receou o pior. O aspecto da fazenda toda era impressionante. Gramas e folhas cinzentas e fenecidas pelo chão. A era caindo em fragmentos frágeis de paredes e frontões arcaicos. E grandes árvores nuas procurando atingir o céu plúmbeo de novembro com uma malevolência estudada que M não pode deixar de sentir. Provinha de uma sutil mudança na inclinação dos ramos, mas Nahum vivia. Estava fraco, deitado no sofá da cozinha de teto baixo, mas perfeitamente consciente e capaz de dar instruções simples a Zenas. Fazia um frio mortal no recinto, e quando M tremeu visivelmente, o dono da casa, em voz rouquenha, deu ordens a Zena para trazer mais lenha. Na verdade, a lenha era urgentemente necessária, pois a cavernosa lareira estava apagada e vazia, e uma nuvem de fuligem esvoaçava com o vento que descia pela chaminé. Pouco depois, Nahum perguntou se a lenha o fizera sentir-se mais confortável. E então M compreendeu o que ocorrera. A corda mais resistente rompera-se por fim, e o cérebro do infeliz fazendeiro estava imune contra todas as aflições. Interrogando-o cuidadosamente,
Amy não conseguiu obter informações claras acerca do desaparecimento de Zenas. No poço. Ele vive no poço. Era tudo quanto o obnubilado pai repetia. Num pensamento súbito a respeito da esposa louca, atravessou a mente de Amy, e ele mudou a tática de suas perguntas. Neb? Ora, ela está aqui? Foi a resposta surpreendida de Nahum, e Amy compreendeu que ele mesmo teria de procurá-la. Deixando o pobre homem balbuciar coisas sem nexo, tirou as chaves dependuradas num prego ao lado da porta e subiu a escada rangente até o sótão. O ar lá em cima era abafado e fétido, e não se ouvia qualquer ruído. Das 4 portas à vista, apenas uma estava trancada, e ele experimentou várias das chaves da argola que apanhara. A terceira chave era certa, e após algumas tentativas, Amy abriu a porta branca e baixa. Lá dentro estava escuro, pois a janela era pequena e semi-obscurecida pelas toscas barras de madeira. E Amy não conseguiu distinguir coisa alguma sobre o assoalho construído de tábuas largas. O fedor era insuportável, e antes de prosseguir, teve que ir até outro quarto para voltar com os pulmões cheios de ar respirável. Quando tornou a entrar, viu alguma coisa escura no canto. E ao vê-la mais claramente, soltou um grito. E enquanto gritava, parecia-lhe que uma nuvem momentânea encobrira a janela. E um segundo mais tarde, sentiu-se roçado, como que por alguma emanação nauseante. Estranhas cores dançavam diante de seus olhos, e se não tivesse entorpecido por um sentimento de horror, ter-se-ia lembrado do glóbulo do meteoro, estilhaçado pelo martelo do geólogo, e da mórbida vegetação que surgira na primavera. No momento, porém, pensou apenas na monstruosidade repugnante com que se defrontava, e que obviamente partilhara a sorte do inominável jovem Tadeusz dos animais. Mas o fato terrível era que o objeto se movia vagarosa e perceptivelmente, enquanto continuava a se desfazer. Amy não queria dar-me maiores detalhes da cena, mas a forma no canto não reaparece no seu relato como um objeto móvel. Existem coisas que não podem ser mencionadas. E o que é feito com intenção humanitária, às vezes é cruelmente condenado pela lei. Compreendi que nenhum objeto móvel fora deixado naquele quarto do sótão, e que deixar lá alguma coisa capaz de movimento teria sido um ato tão monstruoso que um ser responsável que o cometesse merecia ser condenado ao tormento eterno. Só um fazendeiro fleumático não teria desmaiado ou enlouquecido, e Amy estava consciente quando atravessou a porta baixa e trancou-se atrás de si. O segredo nefando. Nahum exigia atenção. Era preciso alimentá-lo e cuidar dele, e removê-lo para algum lugar onde pudesse ser tratado. Começando a descer na escuridão, Amy ouviu um baque embaixo. Teve até mesmo a impressão de ter escutado um grito estrangulado e nervoso. Lembrou-se da emanação pegajosa que o roçara no horrendo quarto acima. Que presença fora despertada com a sua chegada e o seu grito? Paralisado por um terror indefinido, ouviu outros sons vindo de baixo. Escutou o inconfundível ruído de algo pesado sendo arrastado e um barulho detestavelmente viscoso, como de alguma sucção diabólica e imunda. Com um sentido de associação elevado até a altura febril, lembrou-se inexplicavelmente do que vira em cima. Bom Deus! Que mundo espectral era esse que invadira? Não ousou avançar nem recuar, mas ficou parado, a tremer na curva negra da escadaria embutida.
Os menores detalhes da cena estavam gravados a fogo em seu cérebro. Os ruídos, a sensação de espera aterrorizada, as trevas, os íngremes e estreitos degraus e, Senhor dos céus, a leve, mas inconfundível luminosidade de todo o madeirame visível. Degraus, corrimãos, ripas e vigas expostas, tudo luminoso. Ouviu então um relincho frenético do cavalo que deixara a pota, seguido imediatamente por um galopar que denunciava uma fuga desenfreada. Em poucos momentos, charrete e cavalo estavam fora do alcance de sua voz, deixando o homem amedrontado na escada a pensar na causa da fuga. Mas isso não era tudo. Ouvira-se um outro ruído lá fora, uma espécie de pancada líquida. Água, devia ter sido o poço. Deixara o herói desamarrado perto do poço. E uma roda da charrete devia ter roçado a murada e derrubado uma pedra. E a pálida fosforescência continuava a emanar daquele detestável madeirame antigo. Senhor, como era velha a casa! Na maior parte construída antes de 1670, e o telhado de mansarda não mais tarde do que 1730. Ouvira-se agora distintivamente um leve arranhar no assoalho do resto do chão, e M crispou a mão em torno da pesada vara que apanhara no sótão com algum propósito. Recobrando o ânimo aos poucos, terminou a descida e dirigiu-se resolutamente para a cozinha. Mas não completou a caminhada, pois aquilo que procurava não mais se achava lá. Viera ao seu encontro e, de certa forma, ainda vivia. Se viera rastejando ou se for arrastado por forças externas, M não podia distinguir, mas a morte ali estivera. Tudo acontecera na última meia hora, mas o colapso, a cor cinzenta e a desintegração estavam bem adiantados. A deterioração era horrenda e fragmentos secos estavam descamando. M não teve coragem de tocar a coisa, mas olhou horrorizado para a paródia que fora um rosto. "Que foi, Nahum? Que foi?" sussurrou, e os lábios rachados e entumecidos mal conseguiam balbuciar uma última resposta. "Nada. Nada. A cor queima. Fria e molhada, mas queima. Eu vivia no poço, eu vi uma espécie de fumaça, igual às flores da última primavera. O poço brilhava de noite. Ted e Mervyn e Zenas, tudo quanto vivia, sugando a vida de tudo naquela pedra. Deve ter vindo naquela pedra e envenenou tudo. Eu não sei o que era aquela coisa redonda que os homens da universidade tiraram da pedra. Quebraram ela. Era da mesma cor, a cor das flores e das plantas. Deve ter havido mais. Sementes, elas cresceram. Vi pela primeira vez esta semana. Deve ter pegado Zenas de jeito. Ele era um rapaz grande, cheio de vida. Pega o cérebro da gente e não larga mais. Queima a gente na água do poço. Você tinha razão. A água é ruim. Zenas não voltou do poço. Não se pode fugir. Pega a gente, mesmo sabendo que a coisa está vindo e não se pode fugir. Vi muitas vezes desde que Zenas foi agarrado. Onde está Neibe? M, cadê a Neibe? A minha cabeça está ruim. Eu não sei quando foi a última vez que lhe dei comida. Ela também se vai. Se a gente não tomar cuidado, é só uma cor. A cara dela vai ficando daquela cor, às vezes de noite, e queima, e suga. Vem de algum lugar onde as coisas não são como aqui. Foi um dos professores que disse. Ele tinha razão. Cuidado, M, cuidado. Vai acontecer mais alguma coisa. Suga a vida. Isso foi tudo.
Aquilo que falara não podia falar, porque acabava de se desintegrar. M pôs uma toalha de mesa de xadrez vermelho sobre o que restara e saiu cambaleando pela porta dos fundos para o campo. Subiu a encosta até o pasto e aos tropeços foi para casa, pela estrada do norte e a floresta. Não se sentia com ânimo de passar pelo poço de onde fugira o seu cavalo. Olhara pela janela e vira que não faltava uma só pedra na murada. Isto quer dizer que a charrete não deslocara coisa alguma. Afinal, a causa da pancada na água fora outra. Algo que entrou no poço depois de ter dado cabo no pobre Nahum. Quando M entrou em casa, o cavalo e o carro já tinham chegado, deixando sua mulher presa na maior ansiedade. Tranquilizando-a, sem maiores explicações, pôs-se imediatamente a caminho de Harkan e informou às autoridades de que a família Gardner não mais existia. Não ofereceu detalhes, mas apenas deu conhecimento das mortes de Nahum e Neib. A de Tadeu já era conhecida, e mencionou que a causa parecia ser o estranho mal que exterminara os animais. Declarou também que Mervyn e Zenas haviam desaparecido. O interrogatório no posto policial foi cerrado, e por fim M foi obrigado a acompanhar os 3 guardas até a casa dos Gardner, juntamente com o magistrado especial, o médico legista e o veterinário que trataram os animais doentes. Seguiu muito contra a vontade, pois a tarde estava adiantada e ele temia o cair da noite naquela casa maldita. Mas sentiu-se até certo ponto confortável por estar em companhia de tanta gente. Os 6 homens seguiram numa carroça atrás da charrete de M e chegaram à fazenda infestada cerca das 4 horas. Embora acostumados a experiências dantescas, nenhum dos policiais ficou indiferente às coisas encontradas no sótão e sob a toalha vermelha no rés do chão. Todo o aspecto da fazenda, em sua desolação cinzenta, já era terrível bastante, mas aqueles 2 objetos deteriorados excediam a tudo. Ninguém conseguiu fitá-los por muito tempo, e mesmo o médico legista admitiu que havia muito pouco para ver. Os espécimes podiam naturalmente ser analisados e, portanto, ele se dedicou a obtê-los. E mais tarde ocorreu um intrigante episódio no laboratório da universidade, para onde foram finalmente levados os 2 frascos contendo o pó. Sobre o espectroscópio, ambas as amostras apresentaram um espectro desconhecido, no qual muitas das esquisitas faixas eram exatamente iguais às do estranho meteoro que apresentara no ano anterior. A propriedade de emitir esse espectro desapareceu num mês, passando a poeira a constituir-se a partir de então, principalmente de fosfatos alcalinos e carbonatos. M nada teria revelado a respeito do poço, se soubesse que os homens estavam dispostos a ocupar-se dele imediatamente. O pôr do sol se avizinhara e ele estava ansioso para sair de lá, mas não pôde deixar de olhar para a murada de pedras perto da grande cegonha, e quando um detetive o interrogou a respeito, admitiu que Nahum temia algo dentro do poço, a ponto de jamais lhe ter ocorrido examiná-lo à procura de Mervyn ou Zenas. Depois disso, não queriam saber se não esvaziar e explorar o poço sem delongas, e assim M teve que esperar, trêmulo, enquanto balde após balde de água cheirosa eram levantados e derramados no solo encharcado. Os homens enojados fungavam à vista do líquido e já no fim tapavam seus narizes contra o odor fétido que estava trazendo a luz do dia. O trabalho demorou muito menos do que pensaram, pois o nível da água estava surpreendentemente baixo. Não havia de que falar do que encontraram exatamente. Mervyn e Zenas estavam ambos lá. Em parte, embora os vestígios fossem principalmente esqueléticos. Encontraram também um pequeno veado e um cachorro grande aproximadamente do mesmo estado,
e um grande número de ossos de animais pequenos. O limo e o lodo no fundo pareciam inexplicavelmente porosos e borbulhantes. E um homem que desceu com uma longa vara pôde enterrá-la até qualquer profundidade dentro da lama no fundo, sem encontrar obstáculo sólido. O crepúsculo caíra agora, e lampiões foram trazidos para casa. Depois, quando viram que nada mais obteriam do poço, todos foram para dentro conferenciar na velha sala de estar, enquanto a luz intermitente da espectral meia-lua derramava-se palidamente sobre a desolação cinzenta lá fora. Os homens estavam francamente perplexos com todo o caso e não sabiam como encontrar um elemento comum convincente que estabelecesse uma ligação entre as estranhas condições vegetais e a misteriosa doença dos animais e dos seres humanos, e as inexplicáveis mortes de Mervyn e Zenas no poço contaminado. É verdade que ouviram o que dizia o pessoal da região, mas não podiam acreditar que houvesse ocorrido algo contrário às leis da natureza. Sem dúvida, o meteoro envenenara o solo, mas a doença das pessoas e os animais que nada comeram do que fora plantado naquele solo era outra coisa. Teria sido a água do poço? Bem possível. Talvez fosse uma boa ideia analisá-la. Mas que espécime de loucura poderia ter levado os dois rapazes a saltarem no poço? O seu ato foi tão semelhante, e os fragmentos mostravam que ambos sofriam da morte cinzenta. Por que tudo estava tão cinza e deteriorado? Foi o magistrado, sentado à janela que dava para o pátio, que primeiro notou a fosforescência em torno do poço. A noite caíra plenamente, e todo o horrendo local parecia levemente luminoso, não apenas graças aos incertos raios de luar. Esse novo fulgor era algo de definido e distinto, e parecia emanar do poço negro como uma luz abafada de um holofote, com reflexos opacos nas pequenas poças d'água despejada. A sua cor era muito esquisita, e quando todos os homens se agruparam junto à janela, M teve um sobressalto violento, pois as estranhas irradiações do horrendo miasma eram uma matiz que não lhe era desconhecido. Vira essa cor anteriormente e temia o que ela pudesse significar. Vira-a no frágil glóbulo do aerolito que há 2 verões, na repelente vegetação da primavera, e pensara tê-la visto por um momento naquela mesma manhã, na pequena janela gradeada daquele terrível quarto do sótão, onde haviam ocorrido coisas inomináveis. Resplendera ali por um segundo e, a seguir, sentira-se roçado por uma emanação viscosa e nojenta. E disse o pobre Nahum fora destruído por alguma coisa da mesma cor. Foi o que ele dissera no fim, e que haviam sido o glóbulo e as plantas. A seguir viera a fuga no pátio e o ruído no poço, e agora esse poço lançava noite adentro um raio pálido e insidioso da mesma cor demoníaca. Merece louvor a agudeza e inteligência de Amy, por estar, mesmo naquele momento tenso, a refletir sobre um ponto de natureza essencialmente científica. Não podia deixar de se admirar de ter obtido a impressão idêntica de uma emanação em pleno dia, diante de uma janela aberta para o céu matinal, e de uma exalação noturna, vista como uma neblina fosforescente contra uma paisagem negra e crestrada. Não estava certo, era contra a natureza, e ele recordou-se das últimas e terríveis palavras do amigo moribundo. Vem de algum lugar onde as coisas não são como aqui. Foi um dos professores que disse. Todos os 3 cavalos, amarrados a um casal de árvores ressequidas perto da estrada, estavam agora relinchando e escoiciando freneticamente. O condutor do carro encaminhou-se para a porta, a fim de tomar alguma providência, mas M colocou-lhe a mão trêmula no ombro. Não vai lá, não vai lá. Tem coisas que a gente não conhece. Nahum disse que alguma coisa vivia no poço e que suga a vida.
Ele disse que devia ser alguma coisa que cresceu de uma bola redonda como aquelas que a gente viu no meteoro que caiu. Suga e queima, ele disse. E não é mais que uma nuvem de cor como aquela luz lá fora, que quase não se vê e que ninguém sabe o que é. Nahum pensava que ela se alimenta de tudo que é vivo e que vai ficando cada vez mais forte. Ele disse que viu na semana passada e deve ser uma coisa lá de longe no céu, ou igual uma pedra de meteoro, como disseram os homens da universidade. E não é o feitio das coisas do mundo de Deus. É alguma coisa de outro lugar. E assim os homens pararam indecisos, enquanto a luz do poço tornava-se cada vez mais intensa. E os cavalos amarrados escociavam e relinchavam numa excitação cada vez maior. Foi verdadeiramente um momento horrendo, com o terror reinando naquela casa velha e amaldiçoada. 4 monstruosas pilhas de fragmentos, 2 da casa e 2 do poço. No alpendre dos fundos, aquele raio de iridescência desconhecida e medonha das profundezas lodosas em frente da casa. M detivera o condutor, movido por um impulso, esquecendo-se de que ele mesmo saíra intacto do encontro com o vapor colorido no quarto do sótão. Mas é provável que tivesse agido bem. Ninguém jamais saberá o que rondava a casa naquela noite. E se bem que a maldição do além não tivesse até então atacado algum ser humano que não estivesse com a mente já debilitada, não se podia prever o que faria no último momento, com a sua força aparentemente aumentada e com os sinais de sua intenção que brevemente veríamos sobre o céu meio nublado e enluarado. Subitamente, um dos detetives perto da janela teve um sobressalto abrupto. Os outros citaram-no rapidamente e seguiram-lhe o olhar para cima, onde por acaso fora cair. Não havia necessidade de palavras. O que fora discutido em conversas locais já não era mais discutível, e é por causa daquilo que todos, em sussurros, afirmaram ter visto, que jamais se fala nos dias estranhos em Harkan. É necessário deixar claro, antes de mais nada, que não havia vento naquela hora da noite. Ventou mais tarde, mas aquele momento era de absoluta calmaria. Mesmo as pontas secas das plantas, cinzentas e doentias, e a franja da coberta da carroça estavam imóveis. E não obstante, em meio a essa calmaria tensa e demoníaca, moviam-se os galhos nus de todas as árvores do pátio. Contorciam-se mórbida e espasmodicamente, procurando alcançar as nuvens enluaradas numa loucura convulsiva e epilética, arranhando impotentes o ar peçonhento, como que articuladas por uma linha de comunicação com horrores subterrâneos que se retorciam e debatiam debaixo das suas negras raízes. Durante vários segundos ninguém sequer respirou. Depois uma nuvem de tom mais escuro devorou a lua, e a silhueta de galhos desapareceu momentaneamente. O fato provocou uma exclamação geral, abafada pelo terror, mais rouca e quase idêntica, pois o pavor não desapareceu com a silhueta, e num instante horrível de escuridão profunda, os observadores viram à altura das copas das árvores 1000 pequenos pontos de radiação fraca e fantasmagórica, encimando cada ramo como o fogo de São Telmo, ou as chamas que desceram às cabeças dos apóstolos em Pentecoste. Era uma constelação monstruosa de luz desnatural, como um enxame de vagalumes entumecidos de carniça, a dançarem sarabandas infernais num pântano monstruoso, e a sua cor era a mesma instrução inominável que M aprendera a reconhecer e a recear. Durante todo esse tempo, o facho de fosforescência do poço tornava-se cada vez mais intenso, invadindo as mentes dos homens, encolhidos com uma sensação de perdição e anormalidade, que excedia muito de qualquer imagem que suas consciências poderiam formar. A luz não mais estava emanando do poço, e sim derramando-se para fora, e à medida que a corrente informe de cor não identificável saía do poço, parecia fluir diretamente para o céu. O veterinário estremeceu e foi até a porta da frente para reforçá-la com uma barra de ferro especial. M não tremia menos, faltando-lhe a voz,
Teve que cutucar e apontar quando queria chamar a atenção para a crescente luminosidade das árvores. O relinchar e espernear dos cavalos tornava-se agora assustador, mas nenhuma só alma do grupo na velha casa ter-se-ia aventurada a sair por qualquer recompensa material. Com a passagem dos minutos, a luminosidade das árvores aumentou, enquanto seus ramos agitados pareciam cada vez mais procurar atingir a verticalidade. A madeira da cegonha do poço brilhava agora, e daí a pouco, um oficial apontava, mudo, para alguns alpendres de madeira e colmeias perto do muro de pedras do lado oeste. Estavam começando a brilhar, se bem que os veículos dos visitantes parecessem ainda inafetados. Depois houve uma violenta comoção e o ruído dos cascos na estrada. Quando M apagou o lampião para ver melhor, compreenderam que a frenética parelha quebrara a árvore e ia fugindo com a carroça. O choque soltou as línguas de alguns e houve uma troca de sussurros embaraçados. A coisa... ela atinge tudo que é orgânico, murmurou o médico legista. Ninguém respondeu, mas o homem que estivera no poço deu a entender que despetara algo de intangível com a vara. Foi horrível, acrescentou. Não tinha fundo, apenas iodo e bolhas e a sensação de alguma coisa espreitando lá embaixo. O cavalo de M continuava a espernear e urrar de forma ensurdecedora lá na estrada, quase abafando a voz trêmula de seu proprietário, que tartamudeava suas reflexões incoerentes. Veio daquela pedra, cresceu lá embaixo, pegou todos os seres vivos, pegou todo mundo. Nahum foi o último. Veio do além, onde as coisas não são como aqui. E agora, volta para lá, nesse momento. Enquanto a coluna de cor misteriosa começava a brilhar com mais intensidade, formando contornos fantásticos, mais tarde descritos de maneira diferente por todos os espectadores. O pobre herói amarrado, o cavalo, emitiu um som que homem algum já ouvira ou ouviu, provindo de um cavalo. Cada uma das pessoas naquela pequena sala tapou os ouvidos e M virou as costas à janela, dominado pelo horror e pela náusea. Não há palavras para descrevê-lo. Quando M tornou a olhar para fora, o infeliz animal já estava caído no solo coberto de luar, entre as lanças estilhaçadas da charrete. Esse foi o fim de Herói, até que o enterraram no dia seguinte. Mas no momento não havia tempo para choros, pois, naquele mesmo instante, um detetive silenciosamente chamou a atenção para algo terrível dentro do próprio quarto. Na ausência da luz do lampião, uma leve fosforescência começara a invadir todo o recinto. Brilhava nas tábuas largas do assoalho e no fragmento do tapete e bruxuleava nos caixilhos das pequenas vidraças. Subia e descia pelas vigas expostas e coruscava sobre a estante e o consolo da lareira, e contaminava até as próprias portas e a mobília. Aumentava de minuto a minuto e, por fim, tornou-se claro que os seres vivos normais tinham de abandonar a casa. M mostrou-lhe a porta dos fundos e o caminho através dos campos até o pasto de 10 acres. Andando e cambaleando como em sonho, não ousaram olhar para trás até estarem bem no alto. Ficaram satisfeitos por terem encontrado a rota, pois não teriam podido sair pela frente e passar perto daquele poço. Já era terrível passar pelo cereiro, os alpendres ardentes e as brilhantes árvores do pomar, com seus contornos retorcidos e demoníacos, mas, graças a Deus, os galhos procuravam apenas alcançar o alto. A luz desapareceu atrás de pesadas nuvens negras, enquanto atravessaram a rústica ponte sobre o córrego de Chapman. E de lá até o campo aberto andaram às cegas. Quando olharam para trás, para o vale e a distância de casa dos Gardner, embaixo viram um espetáculo horrendo. A fazenda toda irradiava a hedionda e misteriosa mescla de cores.
árvores, construções e mesmo a grama e os arbustos que ainda não haviam adquirido totalmente a letal fragilidade cinzenta. Todos os ramos erguiam-se para o céu, encimados por potas repelentes e labaredas, e filetes tremulantes do mesmo fogo rastejavam pelas cumieiras da casa, do celeiro e dos alpendres. Era uma cena de uma visão de Fuseli, e acima do resto reinava essa orgia luminosa amorfia, e esse misterioso arco-íris sem dimensões, de veneno críptico do poço, fervilhando, tateando, lambendo, cintilando, forçando e borbulhando malignamente em seu cromatismo cósmico e irreconhecível. E a seguir, sem aviso, o hediondo objeto disparou verticalmente para o céu, como um foguete ou um meteoro, não deixando qualquer rastro atrás de si, desaparecendo por um buraco redondo e curiosamente regular nas nuvens, antes que qualquer um dos homens pudesse recuperar o alento ou soltar uma exclamação. E nenhum espectador jamais vai esquecer essa visão. E Amy lançou um olhar vago para as estrelas de cisne, com Deneb cintilando mais que as outras, onde a cor desconhecida se fundira na Via Láctea. Mas o seu olhar foi rapidamente atraído para a terra pelos estalidos do vale. E foi exatamente isso, apenas o som de madeira se estilhaçando e estalando, e não uma explosão como muitos do grupo asseveraram. Mas o resultado foi o mesmo, pois num instante febril e caleidoscópico jorrou daquela fazenda condenada maldita num cataclismo brilhante e eruptivo de fagulhas e substâncias que não eram desse mundo, cegando o olhar dos poucos que o viram, enviando ao zênite uma chuva de fragmentos tão fantásticos e coloridos que o nosso universo precisa repudiá-la. Através dos vapores que se fechavam rapidamente à sua passagem, os fragmentos seguiram a grande monstruosidade desaparecida e no mesmo segundo desapareceram também. Atrás e embaixo só havia as trevas, as que os homens não ousavam regressar, e em torno deles soprava um vento crescente que parecia levantar-lhes rajadas negras e gélidas do espaço sideral. Gemia e uivava, flagelando os campos e 3 bosques deformados num louco frenesi cósmico, até que o trêmulo grupo compreendeu ser inútil esperar a volta da lua para mostrar o que restara das terras de Nahum. Por demais amedrontados para sequer pensar em teorias, os 7 homens a tremer voltaram para Harkan pela estrada do norte. Amy estava pior do que os seus companheiros e implorou-lhe para acompanhá-la até a sua cozinha ao invés de seguirem diretamente para a cidade. Não queria atravessar sozinho os bosques enfesados e castigados pelo vento até a sua casa na estrada principal, pois tiveram um choque de que outros haviam sido poupados e ficou esmagado para sempre por um medo sombrio que ele não ousou mencionar durante anos. Enquanto os outros espectadores naquela colina tempestuosa haviam voltado seus rostos firmemente para a estrada, Amy lançaram um olhar para trás, por um momento, ao Vale das Sombras, que até há pouco ainda abrigava o seu infeliz amigo, e daquele lugar afligindo e longínquo de desolação, vira algo erguer debilmente, apenas para tornar a cair no mesmo lugar onde o disforme e imenso horror se lançara aos céus. Era apenas uma cor, mas nenhuma cor de nossa terra ou de nosso céu. E porque Amy reconheceu essa cor e sabia que o último remanescente devia estar à espreita dentro do poço, nunca mais voltou a ser o mesmo. Amy jamais voltou ao lugar. Já faz 44 anos desde o horror, mas nunca mais foi lá. E há de ficar contente quando o novo reservatório obliterar tudo. E também eu ficarei contente, pois não me agradou o modo como a luz do sol mudou de cor em torno da boca do poço pelo qual passei. Espero que a água seja bem funda. Mesmo assim, porém, jamais hei de bebê-la. Acho que não voltarei a visitar a região de Harkan. 3 dos homens que haviam estado com Amy retornaram na manhã seguinte para ver as ruínas do dia da luz. Mas não havia ruínas de verdade.
Apenas os tijolos da chaminé, as pedras do porão, alguns resíduos minerais e metálicos aqui e acolá, e uma murada no nefando poço. Com exceção do cavalo morto de M, que eles levaram de arrastão e enterraram, e a charrete que pouco depois lhe devolveram, tudo quanto era vivo desaparecera. Restaram apenas 5 acres de deserto de poeira cinzenta, e nada voltou a crescer ali, até o dia de hoje. Estende-se sobre o céu como uma grande cicatriz deixada por algum ácido nos bosques e nos campos. E os poucos que ousaram visitá-lo, apesar das lendas rurais, apelidaram-no de a Chaneca Crestrada. As lendas rurais são esquisitas. Poderiam ter sido ainda mais esquisitas se os homens da cidade, os químicos da universidade, quisessem analisar a água do poço em desuso ou a poeira cinzenta que vento algum parece capaz de dispersar. Os botânicos também deveriam estudar a flora enfesada nas bordas da cicatriz, pois poderiam lançar luz sobre o pensamento geral de que a praga está se espraiando a pouco e pouco, talvez 1 polegada por ano. Diz que a gente que a cor dos arbustos circunvizinhos na primavera não é bem normal e que os animais silvestres deixam estranhas pegadas na tênue neve do inverno. A neve nunca parece tão pesada na Chaneca Crestrada como em outros lugares. Os cavalos, os poucos que restaram nessa era motorizada, tornaram-se assustadiços no Vale Silencioso, e os caçadores não podem depender de seus cães muito perto da mancha da poeira cinzenta. Dizem também que a influência mental é ruim. Muitos ensandeceram nos anos após a morte de Nahum, e sempre lhes faltou a força de vontade para se mudarem. Depois a gente mais sorte deixou a região e apenas os estrangeiros tentaram morar nas velhas casas arruinadas. Todavia não conseguiram ficar, e frequentemente fica-se a pensar que ideias lhe terão dado as histórias sussurradas de fantásticas magias. Seus sonhos de noite, afirmam eles, são horríveis naquela região grotesca, e não há dúvidas, até que a simples visão daquele reino tenebroso é suficiente para despertar mórbidas fantasias. Viandante, algum conseguiu fugir à sensação de estranheza naquelas profundezas ravinas, e os artistas tremem enquanto pintam densos bosques cujo mistério fere tanto o espírito quanto o olhar. Eu próprio estou curioso a respeito da sensação que me deu o meu passeio solitário antes de ouvir o relato de M. Ao cair da noite, desejei vagamente que o céu se cobrisse de nuvens, pois sentira a alma invadida por um estranho receio diante do grande vazio celeste acima da minha cabeça. Não me peçam minha opinião, eu não sei. Eis tudo. Não havia senão M para mim ser interrogado, pois a gente de Harkan não fala sobre os dias estranhos, e todos os 3 professores que viram Aerolito e o seu glóbulo colorido estão mortos. Houve outros glóbulos, podem estar certos. Um deve ter se alimentado fugindo em seguida, e provavelmente um outro chegou mais tarde. Sem dúvidas, ainda há dentro do poço. Sei que havia algo de errado com a luz do sol que via acima do precipício miásmico. Os campônios dizem que o mal avança 1 polegada por ano. É possível, pois que haja algum crescimento ou alimentação ainda agora. Mas, qualquer que seja a excrescência diabólica, ela deve estar presa a alguma coisa. De outra forma estaria espraiando rapidamente. Estará agarrada às raízes das árvores que se estendem para o céu? Uma das lendas correntes em Arkham é de grossos carvalhos que brilham e se agitam na noite de forma normal. O que seja, apenas Deus sabe. Em termos de matéria, acho que a coisa descrita por M seria chamada de gás. Mas esse gás obedecia às leis que não são dos nossos cosmos. Não era o fruto de um mundo e sóis que reluzem nos telescópios e nas chapas fotográficas dos nossos observatórios. Não era um hálito
dos céus, cujo movimento dos nossos astrônomos medem ou consideram vastos demais para medir. Era apenas uma cor vinda do espaço. Um mensageiro pavoroso, de regiões amorfas do infinito e de uma natureza desconhecida por nós, de regiões cuja simples existência atordou o cérebro e nos entorpece com os negros abismos, abismos extracósmicos que abrem diante de nossos olhos. Duvido muito que M tenha mentido conscientemente, e não acho que o seu relato tenha sido apenas fruto da loucura, como me havia prevenido a gente da região. Algo de terrível chegou às colinas e aos vales naquele meteoro, e algo de terrível, se bem que não saiba a sua proporção, ainda permanece. Eu ficarei satisfeito com a chegada das águas. Entre mentes espero que nada aconteça a M. Ele viu tanto da coisa, e sua influência foi tão insidiosa. Por que jamais conseguiu mudar-se? Como? Que clareza se lembrava das últimas palavras de Nahum. Não se pode fugir. Pega a gente. Mesmo sabendo que a coisa está vindo, não se pode fugir. M é um velho, tão bom. Quando a turma do reservatório começar a abrir os trabalhos, preciso escrever para o engenheiro-chefe, pedindo-lhe que não tire os olhos de cima dele. Não gostaria de pensar em M como a monstruosidade cinzenta, deteriorada e deformada que cada vez mais perturba o meu sono. Fim do conto. A Cor que Caiu do Céu, de H.P. Lovecraft. Narração Marcelo Fávaro. Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se. Este é um canal de audiocontos que tem como objetivo levar a literatura a todos os povos, principalmente aqueles que não têm a oportunidade da leitura.